Olá, seja bem-vindo à sua aula de inglês instrumental para o curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Eu sou a professora Clarissa Barros e hoje, na nossa aula, a gente vai continuar sobre os tempos verbais no futuro. A gente vai falar sobre o tempo verbal usado com o going to. Na aula passada, a gente falou sobre o will e as situações específicas na qual eu vou usar o will. O futuro simples também pode ser usado com going to e a gente vai entender quando ele vai ser utilizado. Olha lá, nós utilizamos o going to frequentemente quando precisamos falar sobre planos e intenções futuras, aquilo que eu sentei, eu me dediquei, eu planejei a isso. Então olha lá, I'm going to sell my car. Eu vou vender o meu carro. Não é uma decisão que você toma ali na hora, mas é um plano que você faz. Em algum momento do passado, o sujeito eu decidiu vender o carro, certo? Em algum momento do futuro. E aí a intenção da venda. Quando eu tenho intenção, quando eu tenho plano, eu uso going to, correto? Então segue comigo. Quando existe um planejamento feito anteriormente, a gente vai usar a seguinte estrutura: o verbo to be, mais a expressão going to, mais o verbo principal que indica ação. Então, going to ele é um verbo composto, um tempo verbal composto, que você vai ter que usar 3 verbos. O verbo to be, o going to e o verbo principal. Pode parecer complicado, mas não é. Segue comigo. Olha lá o exemplo. Anna is going to open her own business next month. A Ana ela vai abrir o seu próprio negócio no mês que vem. Então, em algum momento, o nosso sujeito, a Ana, ela decidiu que ela iria abrir o seu negócio. Por isso, como existe, de novo, um planejamento, um plano anterior, usamos a estrutura do be going to para indicar o futuro aqui. Regras do uso do going to. Em primeiro lugar, o que é importante para você saber? Que a estrutura do be going to ela é fixa. Então, por isso que ela não é tão difícil, apesar de ter 3 verbos compondo essa estrutura, certo? Consequentemente, o que você deve prestar atenção? É a conjugação do verbo to be. Por quê? O verbo to be ele vai ser usado no presente. E aí o que acontece? Como a gente sabe, o verbo to be ele vai ter uma conjugação específica para cada sujeito no presente. Olha aqui no caso do exemplo, ele is going to see a movie. Como o meu sujeito é he, a conjugação do verbo to be vai ser is. E assim você vai ter que prestar atenção. Dependendo do sujeito, o que vai mudar é a conjugação do verbo to be. O resto da estrutura continua a mesma. Então, bora lá. Com os verbos go e o verbo come, o verbo go, que é o verbo ir, e o come, que é o verbo vir, é mais comum utilizar o present continuous em vez do verbo do going to. Uma, porque você fica repetitivo. Olha aqui o exemplo. I'm going to go to France. E aí, para ficar mais fácil, você só usa o present continuous, que é o verbo to be mais o going. I'm going to France. Eu irei para a França, certo? Essa é uma das poucas exceções que a gente vai ter aqui com going to. Vamos lá, na forma afirmativa, como que vai ser? Eu vou usar o sujeito, seguido do verb to be, seguido do going to e o verbo principal que vai indicar a ação. Então, lembrando, o verb to be, ele vai ser um único que vai ser conjugado de acordo com o sujeito que você vai ter na sua frase. E aí você vai ter que prestar atenção. Olha só, I am going to dance, eu vou dançar. You are going to be a teacher, você vai ser uma professora. It's going to rain, vai chover. We are going to buy a house, nós vamos comprar uma casa. You are going to arrive late, vocês vão chegar atrasados. They are going to learn Spanish, eles vão aprender espanhol. Então, uma das coisas também que você pode fazer com o to be é fazer a contração do verbo to be com o seu sujeito. I'm, you, are, it's, e assim por diante. Na forma negativa, quem vai fazer a negativa é o verbo to be. O que você vai fazer? Você vai acrescentar o not seguido do verbo to be. Então, olha lá. I'm not going. You are not going. He, she ou it is not going. Lembrando, são 3 verbos. Verbo to be na negativa, o going to e depois o verbo principal. Então, olha lá o exemplo. I'm not going to dance. Eu não vou dançar. You are not going to be a teacher. Você não vai ser um professor. Agora, lembra, a forma contraída
na fase negativa, ela pode ocorrer de duas formas. Uma, você pode fazer a contração do verb to be com o sujeito, e a segunda contração é contrair o verb to be com a particular not, certo? Olha o exemplo aqui. It's not going to, ou seja, você está fazendo a contração com o sujeito e o verb to be, ou it isn't. Aqui a contração está sendo feita com o verb to be e o not, certo? Olha aqui o segundo exemplo. They are not going to. Eles não vão. Então, contraindo o verb to be com o sujeito. E they aren't going to. Fazendo a contração do verb to be mais a particular not. E aí você vai decidir, certo? O que você vai usar, ou vai ter que entender que são formas possíveis de se encontrar. Agora, interrogativo, como é que eu vou fazer a pergunta? Lembra que eu tenho sempre que colocar a partícula do verbo na frente do sujeito. Quem vai vir para frente é o verb to be. Então, am I going to? Are you going to? Is it going to? Are we going to? Olha esse exemplo aqui. Are you going to arrive late? Vocês vão chegar atrasados. Então, o verb to be passa para frente do sujeito. Então, tem o verb to be, sujeito, going to e o verbo principal. Essa é a forma da interrogativa. Além de planos ou intenções futuras estabelecidas com certa antecedência previamente, a gente pode usar o going to para falar sobre predições futuras, ou seja, uma previsão, mas ela é uma previsão que ela está baseada em uma situação, em um fato ou uma evidência. Então, olha lá. Olha o meu exemplo aqui. Look at the clouds in the sky. Veja as nuvens no céu. It's going to rain. Então, olha para as nuvens do céu, vai chover. Então, você tem uma evidência. Você olhou para o céu, as nuvens estão escuras, isso é uma evidência de que vai chover. Então, nessas situações, eu vou usar o going to, quando eu estou fazendo uma previsão, e a minha previsão é baseada numa evidência sólida. Olha lá, segundo exemplo. It's already 10 a.m. You are going to miss the plane. Já são 10 horas. Você vai perder o avião. Então, vamos imaginar que seu avião vai sair às 11 horas. Está muito em cima da hora, a gente tem uma evidência clara de que algo não vai acontecer ou vai acontecer. Então, vamos lá fazer uma revisãozinha do going to. O going to, ele expressa a ideia de futuro para falar de situações planejadas ou para fazer previsões baseadas em evidências. No caso das nossas predições, a estrutura do going to é usada quando temos uma evidência clara, baseada num fato, numa situação. Planos futuros organizados anteriormente. Não é algo que você simplesmente decidiu ali na hora, não. O going to é para falar de plano, de intenção, algo que você pensou antes de fazer e já planejou lá para frente. Então, olha só, a estrutura do going to vai ser o verb to be, dependendo do sujeito, você vai usar o am, o is ou o are, mais o going to, mais o verbo no infinitivo, certo? Então, olha lá, na afirmativa, she is going to study, ela vai estudar. Na interrogativa, o verb to be faz a negativa, isn't going to study. E para fazer a interrogativa, lembra, passa o verbo to be para frente, is she going to study. Então é isso, pessoal. Chegamos mais ao final de uma aula. Hoje falamos sobre o simple future usando o going to. Espero que vocês tenham gostado. Thank you very much. Muito obrigada and see you next class.